Fala pessoal, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Tá Fácil Não. Eu sou o professor Fernando Stuck e estou aqui hoje com vocês para falar de um assunto muito bacana que envolve atualidades e aprendizado a respeito de hormônios sexuais e de métodos anticoncepcionais. Eu fiz um vídeo no TikTok, se você ainda não me segue, o link está na descrição, que é o meu link único para você poder seguir todas as minhas mídias sociais, podcast, faço live de games. Sou um professor que faz de tudo, então o link está na descrição. Lá no TikTok eu faço vídeos bem curtinhos e inclusive coloco aí como shorts aqui no YouTube, tá aí para você poder assistir. E eu falei a respeito sobre o anticoncepcional masculino. Em cima desse pequeno vídeo, eu vou mostrar para vocês como que as faculdades podem cobrar esse tipo de matéria. Esse exercício é da Albert Einstein, tá? Uma questão aberta de 2021, a última prova que teve agora. Eu vou falar mais a respeito, vou ensinar todo o conteúdo e na hora de você poder responder, eu vou avisar para você pausar o vídeo, tentar responder e bater o gabarito comigo. Eu vou tirar minha câmera para a gente poder ler corretamente esse exercício. Daqui a pouco eu tô voltando, beleza? Vamos lá então. Considere a notícia sobre os testes para anticoncepcional masculino. Pesquisadores testam a promissora pílula anticoncepcional masculina. A pílula age imitando a testosterona. Quando usada por homens saudáveis, uma vez ao dia por um mês, a pílula anticoncepcional passou em teste de segurança de tolerabilidade. Na gametogênese masculina, das células localizadas na periferia dos túbulos seminíferos, a produção de espermatozoides, a divisão celular envolvida no processo é a mitose, a meiose ou ambas? Justifique a sua resposta. E na B, a administração dessa pílula anticoncepcional provoca a elevação anormal do nível de testosterona no sangue, o que por sua vez inibe a produção dos hormônios hipofisários pelo organismo do homem. Cite o principal hormônio hipofisário que deve ser inibido e explique como essa pílula masculina tem ação anticoncepcional. Galera, esse exercício é muito difícil porque ele trabalha muitos conceitos ao mesmo tempo. Então, para você poder entender melhor, primeiramente eu tenho que explicar o que é a gametogênese, explicar cada fase para a gente poder responder a A. E na B, eu tenho que falar a respeito da hipófise com a produção dos hormônios e como que esses hormônios agem em cima da testosterona do homem. Vou até citar um pouco da mulher também. Então vamos nessa. Agora é um aprendizado teórico para que você tenha uma base. Se você já sabe, já pode tentar fazer. Não precisa mesmo explicação. Se você já manja, pausa agora, já tenta fazer e bate o gabarito lá no final, tá bom? Então vamos nessa. Vamos nessa. Vou agora explicar a espermatogênese, que é a gametogênese masculina, que é a produção dos espermatozoides. São sucessivas divisões que acontecem nos túbulos seminíferos no interior dos testículos masculinos. Um detalhe importante, lembrando que isso aqui já começa na fase embrionária, mas o homem, após a puberdade, ele continua tendo multiplicação. Portanto, o homem nunca vai parar de produzir espermatozoide, o homem saudável, tá? Um homem idoso pode ser pai, porque ele sempre está produzindo células novas de produções de espermatozoides. A mulher já não é assim, porque todo o ovócito que a mulher libera já foi produzido na fase embrionária. Depois que ela nasce, nenhum ovócito é produzido novo, tá? Ele é, na verdade, somente desenvolvido, maturado. Então essa é uma grande diferença entre homens e mulheres. O homem ejacula milhões de espermatozoides, já a mulher normalmente libera um ovócito por mês, às vezes 2, 3, mas normalmente 1, tá? Então, é diferente um pouco para mulher e para homem, eu vou estar mostrando algumas diferenças, mas eu vou focar mais na parte masculina. O vídeo vai ficar um pouquinho demorado, peço desculpa, mas não tem jeito, beleza? Então vamos lá, vou sumir novamente aqui para poder explicar para vocês. Galera, isso daqui é uma espermatogênese, tá? Nós temos aqui a célula germinativa, que está na fase embrionária e também depois da puberdade, tá bom? Essa célula germinativa, ela vai passar por sucessivas mitoses. Lembrando que a mitose é uma divisão equacional. Ela vai manter a quantidade cromossômica estável, tá vendo? 2N, ó, tá? Então, ou seja, 46 cromossomos. É um período chamado germinativo, onde vai produzir as espermatogônias, ou também chamadas somente de gônias, tá? Depois dessa fase, nós temos o período de crescimento, que é quando as gônias
ficam maiores, elas crescem o citoplasma, chamado de espermatócito primário. Normalmente a fase embrionária para por aqui, tá bom? Não tem mais uma evolução. Então esses dois períodos é fase embrionária e fase adulta. Aí nasceu bonitinho, né? Partiu para a infância. Desculpa a minha voz aqui. E aí, o que acontece? Lá para os 11, 12, 13 anos, tudo bem que tem homem que entra na puberdade depois dos 40, tem um atraso, mas normalmente aí entre 12 e 15 anos, o menino começa a ter uma evolução. Então, esse espermatócito primário, ele começa a ter um desenvolvimento num período de maturação. E aí sim começam as meioses, tá? Então, o espermatócito primário forma o espermatócito secundário, que agora repare que é N, tá? Meiose 1, e o espermatócito secundário forma as espermátides, repare meiose 2. Bom, essa etapa de maturação acontece após a puberdade somente. E por último, o período de diferenciação, que é quando a espermátide ela acaba formando o espermatozoide e ele está apto para fecundação, tá? Então, nesse momento, o homem já está fértil, podendo então engravidar a sua namorada, a sua amiga, a sua noiva, a sua esposa, quem for, tá? Então toma muito cuidado, se proteja, use camisinha para não ter problemas, tá bom? Então essas 4 etapas é a espermatogênese, tá, de formação. Repare que nós temos mitose nas 2 etapas e meiose na última etapa aqui de maturação antes da espermiogênese, que é a diferenciação, tá? Na mulher, pessoal, é a mesma coisa, tá? A única diferença é que no período de maturação, ao invés de produzir 4, né, ovócitos secundários, no caso, né, ela não vai produzir, né, 4 ovócitos, 4 óvulos, né? Ela normalmente produz um só, então 3 vão degenerar, chamados de glóbulos polares, e ela vai permitir que fique apenas um fértil, um desenvolvido, tá? E lembrando que na mulher, essas 2 etapas acontecem somente na fase embrionária e essa só na fase pós-puberdade. E depois de um tempo, a mulher entra em menopausa, que é quando, né, a quantidade de célula germinativa cessou, ela está acabando. Inclusive eu fiz vídeos aqui ensinando menstruação aí no canal, dá uma olhada depois, eu vou colocar no cardzinho para vocês. Eu vou aparecer novamente aqui, tá? Ó, então só para salientar, durante o desenvolvimento de um gameta, normalmente vocês estudam que é só meiose. Na verdade não é, são 2 períodos, mitose e meiose. Na verdade a mitose tem mais do que a meiose, porque a mitose está nos 2 primeiros períodos. Tá? E a meiose somente no último, beleza? Isso é muito importante vocês aprenderem. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Esse conteúdo que eu acabei de falar é a respeito da A, tudo bem? Então, acho que com isso tudo que eu expliquei, agora você consegue tranquilamente aí, acho que responder a A. Agora, vamos para o conteúdo da B. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Vou sumir novamente a mágica aí, ó, tá? E eu já volto. Vamos nessa. Ó, aqui na B, nós temos que falar sobre a hipófise, tá? A hipófise, ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise. Ela tem um tamanho de uma ervilha, ela fica na região cerebral. É considerada a glândula pituitária mestra. Por quê? Porque ela produz hormônios que controlam outras glândulas. Tá? Então, dentre esses hormônios, nós temos hormônios sexuais, que é o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante. Então, vamos nessa. O FSH, nas mulheres, é o responsável por amadurecer os folículos ovarianos, fazendo com que a mulher tenha a capacidade de ovocitar, liberar o ovócito na tuba uterina. Tudo bem? Se você tiver com dúvida desse assunto, coloca no comentário que eu gravo um vídeo. Tem bastante conteúdo a respeito disso já no meu canal. Eu vou colocar tudo no cardzinho para vocês aí. Os vídeos são antigos, mas são bons. E aí eu consigo, né, salientar vocês. Mas se tiver dúvida, eu tiro, não tem problema. Já no homem, tá? O que acontece? O FSH é o grande responsável pela espermatogênese. Ou seja, o hormônio responsável pela produção dos espermatozoides. Beleza? Então, isso faz com que tenha um feedback. O FSH estimula positivamente a produção dos ovócitos da mulher e espermatozoides no homem, tá? Portanto, é um hormônio estimulante, é um folículo estimulante dos gametas. Já o LH
ele é o responsável de fazer com que as células de Leydig do homem produzam os andrógenos, a testosterona. Portanto, o LH é o responsável por liberar a testosterona em algumas células especiais dos tubos seminíferos, fazendo com que o homem tenha o seu desenvolvimento, amadurecimento sexual, né, desenvolvimento muscular, libido e assim por diante. E na mulher é o responsável, o LH, principalmente por manter lá o corpo lúteo, que é a produção da progesterona, que é um hormônio que desenvolve aí o endométrio no útero, formando futuramente a placenta, e se não, aí acaba tendo a menstruação, né? Então o LH, ele acaba sendo um hormônio responsável por ter um feedback positivo na produção hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, no caso do homem, a testosterona, e na mulher, manter o corpo lúteo íntegro, liberando progesterona, tá? Então, se você tem dúvida o que é progesterona e estrógeno, volta a repetir, assista os vídeos de menstruação que você vai ver o que é cada um desses. Então, vamos nessa. Então, você vai reparar que o LH e o FSH são hormônios que só são produzidos caso a taxa de hormônios esteja baixa. Então, se o homem não tem testosterona produzida e não tem espermatozoide, tanto o FSH quanto o LH vai ser produzido, porque está faltando. Agora, se o homem está tomando o anticoncepcional, ele está aumentando testosterona ou imitando a testosterona, isso vai fazer com que eu tenha queda na produção desses hormônios. Porque o excesso de testosterona vai mandar um feedback negativo para a hipófise, dizendo, eu já estou aqui, ó. Eu estou enganando, tá? Então isso vai fazer com que a hipófise pare de produzir tanto um quanto o outro, principalmente o FSH. Porque como eu já tenho testosterona, a hipófise pensa, bom, beleza, já tem, então não precisa disso. Tá? Então isso acontece também na mulher. Quando a mulher toma estrógeno e progesterona na forma de cápsula, a hipófise é enganada e com isso a mulher não ovocita. Portanto, é aí que entra a pílula anticoncepcional, que fique claro que ela não é, em nenhum momento, um elemento que previne uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, mas é uma pílula anticoncepcional. Eu espero que você tenha entendido essa explicação, tá? Os hormônios, pessoal, trabalham com um sistema de feedback, que são respostas, tá? Então, se está faltando, ele precisa produzir. Se está em excesso, ele para. É um feedback tanto positivo, quando você está estimulando a produção, e um feedback negativo, que é quando você está paralisando a produção. Então, como eu estou colocando testosterona no organismo, feedback negativo, a hipófise fala, opa, não preciso produzir os folículos estimulantes e o luteinizante. Com todo esse conteúdo que eu expliquei, eu acredito sim que você consegue agora responder. Então, pausa esse vídeo, tenta responder, escrever bonitinho aí no seu caderno, na sua folha, no seu Word, onde que você quiser, e depois bate o gabarito comigo e vamos nessa. Bom, rapaziada, tá aqui então o gabarito, tá? Eu vou sumir novamente para ler com vocês o gabarito. Vamos lá? Ó, então na A, ele perguntou, né, se aqui tem meiose, mitose ou ambas. Como eu mostrei, é ambas, né? Mitose e meiose. A mitose ocorre na espermatogônia, sendo fundamental para o período germinativo. Após passar por uma fase de crescimento, se torna espermatócito primário, realiza a meiose. Tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Então, são ambas as divisões. E na B, o hormônio hipofisário inibido é o FSH, poderia colocar o LH também. Nos homens, o FSH é responsável pela espermatogênese. Com a sua inibição, não haverá formação de espermatozoide, evitando então uma fecundação. Olha que bacana. Então, é um método efetivo que faz com que nós tenhamos aí a queda de gametas e, com isso, diminuindo a chance de engravidar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Demorou um pouquinho, mas é bastante conteúdo. Me segue lá no TikTok, me segue aqui no YouTube, fique à vontade, me segue na Twitch, onde você quiser, que vai ser sempre um prazer produzir um conteúdo para vocês. Forte abraço, tudo de bom, valeu, valeu. Tchau!